Esse tá muito. Tá mudo, né? Desculpa, eu tava falando aqui e o microfone tava mudo. Então, hoje a gente vai começar a nossa terceira aula de cálculo estequiométrico, tá? Na primeira aula, a gente viu a estequiometria simples, né? Então, lembra lá na estequiometria simples, a gente pegava uma equação, balanceava, né? Via as proporções entre os reagentes e produtos, e depois que a gente via essas proporções, um dos reagentes ou um dos produtos variava ali a sua massa, seu volume, ou a quantidade de matéria, né? A quantidade em mol, variava um deles e a gente tinha que achar ali qual que era a quantidade do outro necessário para balancear essa variação, tá? Essa foi a nossa primeira aula. Então, foi a estequiometria simples. Na segunda aula, tá? Na segunda aula, nós conversamos sobre a pureza, né, e o rendimento de uma reação química. Então, quando a gente trabalha lá com um determinado reagente em que ele tem impurezas, né? Então, se ele tem impurezas, essas impurezas ela não vai participar da reação, tá? E a gente teria que calcular ali quanto de pureza, né? Qual que é o grau de pureza que tinha ali uma determinada amostra, para daí nós colocarmos numa equação química, né? E ver as proporções. Além disso, né? Então, se um determinado composto ele tem uma impureza, quer dizer que o que a gente esperava que iria formar de produtos, ele não vai formar, tá? Então, a gente viu ali também como quando não é formado 100% do produto que a gente espera, significa que ele tem um rendimento menor do que 100%. Então, eu ensinei para vocês ali, conversei com vocês, como que a gente calcula esse rendimento, tá? Então, se não é 100%, quanto que rendeu, né? A gente calcula essa porcentagem. Isso é o rendimento. Então, grau de pureza e rendimento. Hoje a gente vai falar sobre reagentes em excesso e limitante, tá? O que acontece, gente? Quando nós estamos trabalhando, com proporções diferentes, tá? Que não está balanceado da quantidade dos reagentes de uma reação, tá? Eu vou ter alguém que vai limitar essa reação, ou seja, aquilo que for totalmente consumido na reação química, ele vai ser o limitante, tá? Eu vou colocar ali basicamente é, quantidades diferentes do balanceamento desses reagentes, tá? E como não vai estar balanceado, um vai ter uma quantidade a mais, ele vai estar em excesso, e o outro vai ter a quantidade a menos, tá? Que vai ser o limitante. O limitante, ele é chamado assim porque ele limita a reação, tá? Na hora que ele acaba a reação química, tá? Só para a gente ter uma noção, vou começar aqui com uns exemplos para vocês. Vou pegar uma equação fácil aqui para nós, tá? Pode até ser uma que a gente já conhece, como por exemplo, vamos pegar lá a formação da água. Isso que a gente já está cansado de ver essa equação aqui, ó. O H2 mais o O2, né, formando o H2O. Beleza? Então, isso daqui a gente já conhece, né? Já conhece essa equação química. Para balancear, né? Para balancear a equação, nós colocamos aqui, ó, o coeficiente 2 aqui na frente e o coeficiente 2 aqui na frente, tá? Um aqui, beleza? Está balanceada a nossa equação. Para a gente conseguir entender as proporções corretas dessa equação, como nós já sabemos que esses coeficientes, né, esses números verdes grandões aqui na frente das moléculas, está relacionado à quantidade em mol das substâncias, né? Então aqui, ó, eu preciso de 2 mols de H2 reagindo com 1 mol de O2 para formar 2 mols de H2O. Beleza? Então aqui ele está balanceado. Se a gente for ver aqui em relação à massa deles, tá? Lembrando que o hidrogênio ele tem a massa molar igual a 1 grama por mol, enquanto que o oxigênio ele tem a massa molar igual a 16 gramas por mol. Tá? Então, calculando isso daqui, ó, se eu tenho 2 mols de H2, isso daqui vai dar 4 gramas para nós, beleza? Como nós temos aqui, ó, 2 átomos de oxigênio, né? Então, nós temos aqui 2 oxigênios nessa molécula, e eu só tenho 1 mol aqui, significa que a massa dessa molécula aqui, ó, ela vai ser igual a 32 gramas, tá? Se eu tenho 1 mol dela, ela vai ter 32 gramas. E se eu tenho 2 mols aqui de H2O, lembrando que cada H2O, se a gente for calcular a massa do H2O, eu tenho 2 hidrogênios, multiplico pela massa dele, que é 1,
tá? E eu vou somar aqui, ó, com a massa do oxigênio, que é igual a 16, beleza? Então, nós vamos ter aqui, ó, 2 mais 16, a massa do H2O é igual a 18 gramas por mol. Só que nós temos 2 mols, né? Então, é 18 gramas por mol. Em 1 mol tem 18 gramas. Como nós temos 2 mols, isso quer dizer que a massa do H2O vai ser igual a 36 gramas, tá bom? Por enquanto, eu vou trabalhar com isso daqui com vocês, tá? Massa e quantidade de mols. Depois a gente volta, vai trabalhando com outras proporções aqui. Então, essa proporção aqui que eu coloquei, tanto em mol quanto em grama, tá? Tanto em mol quanto em massa, elas estão nas proporções corretas, beleza? Se eu for, por exemplo, dobrar a quantidade desse carinha aqui, ó, de H2, na estequiometria correta, eu teria que dobrar também a quantidade de O2. E isso automaticamente formaria o dobro de H2O. Tá? Formaria o dobro de H2O. Então, por exemplo, se eu colocasse aqui, ó, 8 gramas de H2, beleza? Olha só a proporção. Coloquei aqui, ó, 8 gramas de H2. Aqui eu teria que colocar 64 gramas de O2. Tá? Então, repare que os dois reagentes aqui, ó, na estequiometria correta, ele sempre vai seguir uma proporção. Tá? Se eu colocasse aqui, por exemplo, 2 gramas desse carinha aqui, ó, de H2, colocasse 2 gramas, no balanceamento correto, eu precisaria, para reagir com 2 gramas de H2, eu precisaria aqui, ó, de 16 gramas, tá, de O2. Então, repare que ele foi na proporção, ó, daqui para cá ele dobrou, mas daqui para cá ele cortou pela metade, né? Tá metade aqui, ó, tá? Então, ele segue essa proporção, tá bom? Ele vai seguir sempre essa proporção. O que acontece quando nós temos excesso de um, né? Ou automaticamente a gente vai formar ali o limitante. Vai acontecer o seguinte: imagine essa situação aqui, ó. Imagine essa situação. Deixa eu pegar uma canetinha diferente aqui. Imagine essa situação aqui, ó. Coloquei 1 grama, tá? Imagine essa situação aqui. Aqui é o nosso problema. Tá? Vou colocar aqui, ó, 1 grama de H2, tá? 1 grama de H2, e eu vou colocar nessa mesma reação, eu vou colocar 10 gramas de O2. Beleza? Quem que é o meu limitante e quem que é o excesso aqui para mim? Tá? Quem que é o limitante e quem que é o excesso aqui para mim? Repare que na proporção, tá? Nas proporções aqui, o correto seria, né? O correto que seria nós usarmos 1 grama de H2, tá? Então aqui, ó, na proporção correta, tá? Nesse aqui, ó, eu vou colocar a proporção correta. Se eu fosse usar 1 grama de H2, eu precisaria usar, ó, repare que daqui para cá ele cortou pela metade. Então desse para esse também teria que cortar pela metade, tá? Então eu precisaria aqui, ó, de 8 gramas de O2. Tá? Então repare que esse daqui é o nosso problema. Então repare o nosso problema aqui, ó. Tá? Eu coloquei num recipiente 1 grama de H2 e 10 gramas de O2. E eu sei que na proporção correta, eu preciso para 1 grama de H2, eu preciso de 8 gramas de O2. Mas repare que eu tenho 10. Tá? Então, o que acontece? Nessa reação, quando eu coloco aqui 1 grama de H2 e 10 gramas de O2, tá? Esse 1 grama ele vai ser consumido. Tá? Ele vai ser consumido, enquanto 1 grama é consumido de H2 aqui, ó, enquanto 1 grama de H2 ele é consumido, 8 gramas de O2 ele também vai ser consumido. Mas eu coloquei 10. Ou seja, desses 8 gramas aqui, ó, vai sobrar para mim 2 gramas. Tá? E esses 2 gramas aqui, eu não vou conseguir reagir mais com H2, porque o H2 vai acabar aqui, ó. Tá? Ou seja, esse H2, na hora que ele acaba, tá? Essa quantidade que eu coloquei, na hora que ele acaba, ele vai parar a reação, porque eu preciso dos 2 reagentes para formar lá o H2O. Só que como o H2 ele acabou a reação. Ou seja, ele vai limitar para mim a reação. Então, nesse caso aqui, se eu colocar 1 grama de H2
com 10 gramas de O2, esse 1 grama de H2 vai ser para mim o reagente limitante. Tá? Ele vai ser o limitante. Enquanto que o O2, por eu ter colocado 10 gramas e só precisei de 8 na reação, tá? Ele vai sobrar 2 gramas. Ou seja, o O2, nesse caso aqui, ele vai estar para nós em excesso. Vocês conseguiram entender esse comecinho aqui da aula? Conseguiram entender como que eu identifico quem que é o limitante, quem que é o excesso? Eu entendi. Conseguiu entender? Então tá bom. Então, aqui, nessa proporção, gente, vocês vão ter que olhar aqui quem que limita, tá? Quem que é consumido totalmente durante a reação e qual que vai sobrar ali uma quantidade, tá? Isso daqui a gente pode ver também em relação a mol, tá? Então, repare ali, ó, que em relação a mol, eu preciso de 2 mols de H2 para reagir com 1 mol disso daqui, tá? De O2. Então, eu vou colocar agora nessa reação, o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui, ó, 8 mols de H2, tá bom? Vou colocar aqui, ó, de H2, vou colocar 8 mols. E eu vou colocar de O2, deixa eu pensar aqui. Vou colocar nessa reação 6 mols, tá? 6 mols de O2. Beleza? Como que eu vou identificar aqui quem que é o limitante, tá? E quem que é o excesso? Tá? Quem que é o limitante e quem que é o excesso? Se eu for ver na proporção, então na proporção correta lá, eu preciso de 2, né? Na proporção correta, eu preciso de 2 mols desse daqui, beleza? Para reagir com 1 mol desse daqui. Isso na proporção correta. Tá? Usando agora o que o exercício me deu aqui, ó, de 6 mols, 8 mols de H2 e 6 mols de A2. Tá? Se eu colocar aqui, ó, por exemplo, 8 mols de H2, né, eu iria precisar aqui, ó, do seguinte. Repare que de 2 para 8, tá? De 2 para 8, eu multipliquei aqui, ó, tá? Deixa eu colocar aqui uma corzinha, ó. De 2 para 8, eu multipliquei aqui por 4. Tá? 2 vezes 4 dá 8. Ou seja, da quantidade de mols aqui, ó, para a quantidade de x, eu também tenho que multiplicar por 4. Ou seja, o valor desse x aqui, ó, a quantidade de mols de O2, né, o valor desse x aqui, ele tem que ser igual a 4 mols. Beleza? Então, para reagir com 8 mols, tá? Para reagir, ó, vou reescrever isso daqui, ó. Para reagir com 8 mols de H2, eu preciso de 4 mols de O2. Tá? De 4 mols de O2. Mas quanto de O2 que eu tenho? Eu tenho 8. Desculpa, eu tenho 6. Tá? Eu preciso só de 4, mas eu tenho 6. Tá? 6 mols. Ou seja, nessa reação, a quantidade de H2 aqui, ó, ele vai ser consumido totalmente. Tá? Ele vai ser consumido totalmente. E aqui, ó, ele vai sobrar, a quantidade de O2, ele vai sobrar aqui para nós 2 mols. Tá? Sobrou 2 mols, porque aquele 4 ali, ó, 4 mols ele foi consumido totalmente, né? Mas como eu tinha 6, ó, eu tinha 8 desse e 6 desse. Para reagir com 8 desse, eu só preciso de 4 desse. Como eu tenho 6, sobrou 2 aqui, ó. Tá? Se sobrou 2, quer dizer que esse carinha aqui, ó, ele é o meu excesso. Tá? Opa, excesso, tá? E esse daqui, ó, ele vai ser para nós o limitante. Porque é ele que vai acabar, tá? Ele que vai acabar e a reação vai parar com ele. Tá? Conseguiram entender essa com mols aqui também? Ficou alguma dúvida? Tranquilo, gente? Um indicativo, galera, um indicativo que vai ter para vocês calcularem se tem ali o excesso, tá? Se vai ter o excesso ou se vai ter
quem vai ser o excesso ou quem vai ser o limitante, tá? Um indicativo que tem esse tipo de problema é quando o exercício ele traz para vocês a informação de dois reagentes. Se no exercício eles colocarem lá duas massas de reagentes, tá? Ou duas quantidades em mols do reagente, ou de moléculas, o que for, tá? Se eles colocarem no enunciado o valor para dois reagentes, significa que um vai estar em excesso e o outro vai ser o limitante, tá? Então, esse é um indicativo para vocês, beleza? Uma técnica que um professor meu ensinou, que eu achei muito interessante, é você perguntar, depois que você faz o cálculo, tá? Para ver se a estequiometria é correta, é o seguinte, ó, eu tenho, né? Eu tenho, né? Você vai chegar lá num determinado valor. Aí você se pergunta, será que eu tenho essa quantidade aqui que é necessário para reagir com uma determinada substância? Se a resposta for assim, ó, não, eu não tenho essa quantidade, tá? Significa que esse elemento ele é para nós o limitante. Beleza? Ele vai ser para nós o limitante. Se a resposta for simplesmente sim, ou seja, eu tenho exatamente o que eu preciso para reagir naquela quantidade com outro caminho ali, com outro reagente, quer dizer que ele está balanceado. Tá balanceado, tá na estequiometria correta, né? Tá no balanceamento correto. Agora, se a resposta for eu tenho essa quantidade, tá? Eu tenho essa quantidade e tenho mais, tá? Eu tenho mais do que essa quantidade, quer dizer que ele vai ser para nós o excesso. Tá bom? Eu vou deixar isso daqui, ó, meio no jeito. Vou pegar aqui alguns exercícios para nós, tá? Vou montar aqui agora alguns exercícios para vocês verem na prática isso, tá? Para vocês verem na prática isso e conseguirem trabalhar daí aqueles exercícios que eu coloquei para vocês. Dá até para a gente começar a trabalhar aqueles exercícios que eu coloquei para vocês lá no Class, tá? Daí já fica alguma coisinha resolvida com vocês lá do Class já. Deixa eu abrir aqui, eu vou abrir o navegador aqui, tá? Vou compartilhar com vocês a tela do navegador e a gente começa trabalhando aqueles exercícios lá que eu coloquei para vocês no Class, né? Só um pouquinho. Beleza? Olha só, entrou a tela aí, tá? Vou colocar ali, ó, aqui do segundo A mesmo. Eu vou abrir a atividade aqui agora para nós. Então, olha só, olha esse primeiro exercício aí, tá? Olha esse primeiro exercício aí, ó. Dada a equação não balanceada, tá? Já vou pegar e eu vou anotar aqui, ó, para nós, essa equação, tá bom? Já vou anotar aqui para nós essa equação aqui. Então, eu vou ter aqui, ó, o N2 reagindo com o H2, tá? O H2, e isso vai formar aqui para nós o NH3, beleza? NH3. Considere que 7 mols, tá? 7 mols de H2 reagiram com 2 mols de N2. Repare, então, ó, deu duas informações aí, ó, tá dando informação de dois reagentes, né, no enunciado. Se dá informação de dois reagentes, desconfie que é um exercício de agente limitante e em excesso, tá bom? Então, vou anotar aqui, ó, tem 7 mols de H2, tá? 7 mols de H2 no exercício ali, e 2 mols de N2. 2 mols de N2. Aí a pergunta foi o seguinte. Foi produzido, ó, reagiu 2 mols de N2 e produziram 4 mols de NH3. Né? 4 mols de NH3. Aí vem a pergunta. Qual dos reagentes encontra em excesso?
Então, qual que é o excesso? Vou parar de compartilhar com vocês, tá? Para vocês ficarem ali no papel comigo para a gente resolver isso daqui. Então vamos lá, olha só. Eu tenho aqui uma equação química, tá? E vê que o exercício ele está trabalhando com quantidade de mols. Ou seja, uma coisa fundamental aqui para nós é conseguir balancear essa equação química aqui, beleza? Se a equação não estiver balanceada corretamente, vocês não vão conseguir fazer o exercício, tá? Então vamos lá, vamos balancear essa equação química aqui, tá? Então vamos lá. Repare que antes da flechinha aqui nós temos 2 nitrogênios, depois da flechinha nós só temos 1. Antes da flechinha nós temos 2 hidrogênios e depois da flechinha nós temos 3. Então repare que está na proporção errada aqui entre os reagentes e o produto, tá? Ou seja, essa equação não está balanceada. Então, olha só, se aqui eu tenho 2 nitrogênios, aqui é necessário a gente ter também 2 nitrogênios. Para que aqui eu tenha 2 nitrogênios, eu coloco o coeficiente aqui, ó, 2. Tá? Coeficiente 2. Agora que eu coloquei o coeficiente 2, eu estou multiplicando toda essa molécula, né? Estou multiplicando a quantidade dessa molécula. Então, se eu tenho 2 moléculas dessas, significa que agora nós temos 2 nitrogênios e nós vamos ter 6 hidrogênios, tá? 6 hidrogênios. Se aqui tem 6 hidrogênios, antes da flecha tem que ter 6 hidrogênios também. Como cada molécula de H2 tem 2 hidrogênios, para que eu tenha 6 hidrogênios, eu preciso de 3 moléculas de H2. Tá bom? 3 moléculas de H2. Eu vou colocar aqui, ó, tá? Eu vou colocar o coeficiente 1 aqui, só para ficar um pouco mais visível da gente conseguir entender, né, o processo aqui da resolução. Então, repare que eu preciso de 1 mol de N2 para reagir com 3 mols de H2 para formar 2 mols de NH3. Então, o primeiro passo para a resolução desse exercício é conseguir balancear corretamente aqui a equação. Tá? O que significa aqui, então? Olhando os coeficientes, a gente sabe a quantidade, né? A gente sabe a quantidade em mols de cada composto aqui. Então, olha só. Eu preciso aqui, ó, de 1 mol desse carinha aqui, para reagir com 3 mols desse carinha aqui, para formar 2 mols do NH3. Então, repare que eu só repeti aqui, ó, o valor do coeficiente, coloquei em quantidade de mols aqui. Tá? Esse daqui é o balanceamento correto. Tá? Agora, o que o exercício ele trouxe para nós? O exercício ele trouxe para nós que eu vou ter 2 mols de N2, tá? E eu vou começar com esse carinha aqui. Eu vou começar analisando esse carinha aqui, ó. O exercício ele trouxe para nós o seguinte, ó. Eu tenho aqui 2 mols, tá, do N2. Repare que desse para esse dobrou a quantidade. Então, para seguir 2 mols desse daqui, tá? Para seguir 2 mols desse daqui, ó, eu precisaria de 6 mols disso daqui, 6 mols de H2, e iria formar, ó, tô só dobrando os valores, 4 mols, tá? 4 mols de NH3, tá? Essa análise que eu fiz aqui, ó, foi só pela quantidade de mols do N2. Mas olha o que o exercício ele trouxe para nós, né? Ele falou que tinha 7 mols do H2, né? E iria formar aqui 4 mols do NH3. Então, repare que o 4 mols do NH3, ele está na proporção correta, ó, 4, 4. Mas aqui, ó, eu tenho 6 e ele tem 7. Ou seja, a quantidade desse H2, ele está em excesso, tá? Eu precisaria só de 6 para fazer a reação e eu tenho 7. Ou seja, eu tenho 1 mol, tá? Então, fazendo aqui a diferença, ó, fazendo a diferença desses dois aqui, ó, eu tenho 1 mol de H2 em excesso, tá? Eu tenho 1 mol de H2 em excesso. A pergunta foi, quem que está em excesso aqui? Quem está em excesso para nós é esse carinha aqui, tá? Quem está em excesso aqui para nós é o H2. Então, voltando lá para o exercício, tá? Voltando lá para o exercício, né? Nós temos ali a opção A, que seria N2, B, que seria H2, e C, que seria NH3. Quem que está em excesso? Quem está em excesso é o H2. Pronto, você já tem uma resposta aí para vocês. Conseguiram entender a resolução desse exercício? Sim. Então tá bom. Que bom que vocês conseguiram entender. Se ficou alguma dúvida, não fique com vergonha de perguntar, tá? Só perguntar. Vamos dar uma olhada em mais um? Tá? Vou compartilhar de novo a tela para vocês. Tá? Vou compartilhar de novo a tela para vocês.
E vamos abrir lá de novo a listinha, tá? Vai entrar novamente a tela. O exercício 2, ele é uma definição, tá? Então não vou responder esse, porque é uma definição, eu acho que tá fácil, quero fazer cálculos com vocês, tá? Deixa eu ver um outro aqui, ó. Vamos fazer o exercício 3. Tá? Olha o exercício 3. O zinco e o enxofre, né? Só um pouquinho. O zinco e o enxofre reagem para formar o sulfeto de zinco, de acordo com a seguinte reação. Tá? Vou anotar aqui essa reação para nós. Vou anotar aqui já no papel. Então, nós temos ali ó, a reação. Nós temos o zinco, beleza? Reagindo com o enxofre, formando sulfeto de zinco, né? ZNS. Tá bom? E o que ele traz ali para nós? Ó, reagiu. Então, olha só o que o exercício está dando para nós ali. Ó. Reagiu 30 gramas de zinco, beleza? 30 gramas de zinco com 36 gramas de enxofre. 36 gramas de enxofre. E eu quero saber ali quem que é o reagente em excesso. Tá? De novo, eu quero saber quem que está em excesso. E foi dado ali ainda as massas molares, tá? As massas molares, tá? Sendo que o zinco, ele tem massa molar igual a 65, enquanto que o enxofre, ele tem a massa molar aqui igual a 32. Beleza? Então, eu quero saber quem está em excesso ali, sabendo que tem ali ó, essas proporções, né, de zinco e enxofre reagindo um com o outro. Tá? Vou interromper novamente aqui, ó, Vou interromper novamente aqui o compartilhamento da tela, tá? Para entrar lá de novo a folha. E a gente vai resolver, então, agora esse exercício, que na verdade não é o 2, é o 3, né? Exercício número 3 aqui, ó, tá? Que eu coloquei lá para vocês, tá bom? Então vamos lá. Vamos entender o que está acontecendo ali, tá? Vamos entender o que está acontecendo aqui. Sempre quando eu tenho uma equação química lá, a primeira coisa que tem que fazer é ver se ela está balanceada, tá? Ver se ela está balanceada. Então, olha só, para estar balanceado, tudo que tem antes da flash tem que ter a mesma quantidade depois. Então, antes da flash, nós temos aqui um zinco. Depois da flash, nós temos um zinco. Antes da flash, nós temos um enxofre. Depois da flash, nós temos também um enxofre. Tá? Então, repare que eles estão balanceados. Está na mesma proporção antes e depois da flash. Tá? Só para formalizar esse daqui, ó, vou colocar o coeficiente 1 em todos eles. Nem precisava colocar o coeficiente, mas eu vou colocar o coeficiente 1 só para mostrar que está balanceado. Tá? Então, isso significa que eu preciso de 1 mol de zinco para reagir com 1 mol de enxofre para formar 1 mol de sulfeto de zinco. Né? Se eu for ver aqui em relação à massa deles, tá? A massa, o exercício ele trouxe aqui para nós que o zinco ele tem a massa de 65 gramas por mol. Tá? Então, vou anotar aqui, ó, se eu tenho 1 mol, quer dizer que ele tem 65 gramas. Né? 65 gramas. Enquanto que o enxofre, né? O enxofre, a massa dele é igual a 32 gramas. Beleza? 32 gramas. Então, esse daqui, ele está balanceado da forma correta, tá? Pessoal, só um pouquinho eu vou beber uma aguinha aqui, tá? Bem rapidinho. Eu já volto para terminar de explicar para vocês. Se quiserem tomar uma aguinha aí também, vamos tomar uma água junto. Prontinho, voltei, tá? Então, vamos lá. Vamos entender esse exercício aqui, tá? Então, na proporção correta, eu preciso de 65 gramas desse daqui, tá? Para reagir com 32 gramas disso daqui.
E agora, quem está em excesso, né? Como que eu vou calcular o excesso disso daqui? Eu posso fazer, gente, uma proporção, tá? Eu posso fazer aqui uma regrinha de 3 e usar aquele esqueminha lá do eu tenho, tá? Vamos fazer o seguinte, eu vou usar o zinco aqui como exemplo para vocês, tá? Vou montar a regrinha de 3 aqui com o zinco, tá? Olha só. Montando a regrinha de 3, a primeira parte da regrinha de 3 eu vou usar na proporção correta. Eu preciso de 65 gramas de zinco, tá? Aqui está o zinco, para reagir com 32 gramas, tá? 32 gramas de enxofre. Beleza? Isso aqui não é a proporção correta, tá? O que o exercício falou para mim? Que eu coloquei aqui, ó, 30 gramas de zinco, tá? Então eu quero saber quanto de enxofre eu precisaria para reagir com 30 gramas de zinco. Né? Eu consigo fazer isso daqui, galera, com uma regrinha de 3. Ó, pegar o 30, multiplicar lá, o 65 multiplicar pelo x. Tá? Então aqui, ó, eu tenho 65 vezes x igual o 32 vezes 30. Beleza? 65 vezes x, 65x. 32 vezes 30, ele vai ser igual a 960. Beleza? Isolando aqui agora o x, vou ter aqui o 960. O 65 que estava aqui multiplicando o x, ele vai passar para o outro lado, dividindo. Tá? 960 divididos por 65, ele vai dar ali, ó, aproximadamente, tá? Aproximadamente 14, redondando aqui, ó, 14,8 gramas. Beleza? Então, olha só, para reagir com 65 gramas de enxofre, eu preciso, de zinco, desculpa, 65 gramas de zinco, eu iria precisar aqui de enxofre 14,8. Aí eu pergunto, eu tenho isso? Eu tenho? Eu tenho 14,8 gramas? Né? Eu tenho 14,8? Repare que o exercício falou para nós que nós tínhamos 36 gramas. Tá? 36 gramas. E eu precisaria só de 14. Então, eu tenho 14? Eu tenho. Tenho sim. Eu tenho isso e eu tenho mais. Ou seja, quando a resposta for sim e mais, quer dizer que esse carinha aqui, ó, ele é para nós o excesso. Beleza? Então, quem que é o excesso, né? Que foi a pergunta aqui, ó, pergunta 3 para nós. Entre esses dois aqui, nessas quantidades, quem que é o excesso, tá? O excesso aqui para nós vai ser o enxofre. Se eu fizesse, só vou pegar essa questão de novo, vou resolver ela de novo, só que agora eu vou resolver usando a massa do enxofre, tá? Você vai ver que vai ser o limitante o zinco, tá? Eu poderia usar qualquer uma das duas massas ali para conseguir identificar quem está em excesso e quem que é o limitante, tá? Vou pegar aqui agora, ó, vou fazer de novo esse exercício, só que agora eu vou usar a massa do enxofre. Vou repetir aqui, ó. Aquela parte da estequiometria correta, né? Então aqui eu vou colocar o zinco e aqui eu vou colocar o enxofre. Então para o zinco eu preciso de 65 gramas para reagir com 32 gramas, tá, do enxofre. O exercício trouxe para nós que tinha aqui, ó, 36 gramas de enxofre. E eu quero saber, para 36 gramas de enxofre, quanto de zinco que eu preciso? Eu posso fazer novamente aqui, ó, a regra de 3. Tá? Vou ter aqui 32 multiplicando pelo x, 32 vezes x, vou colocar o sinal de igual, e eu vou colocar aqui agora o 65 vezes o 36. Tá bom? 32 vezes x, 32x. Tranquilo, né? E agora, 65 vezes o 36, ele vai ser igual a 2.340. Tá? Isolando aqui agora esse x, ó, x é igual a 2.340, o 32 que estava aqui multiplicando vai passar para o outro lado divididos por 32. Tá? Então, se eu pegar esse valor aqui, ó, 2.340, e dividir por 32, vai ser igual aqui, ó, a 73, tá? 73,125. Beleza? Essa é a quantidade que eu precisaria de zinco para reagir com aquela quantidade de enxofre. Tá? Então, eu precisaria dessa quantidade aqui. Pergunto, eu tenho 73,125? Eu tenho essa quantidade aqui de zinco? Tá? Se eu olhar lá no exercício, eu não tenho essa quantidade, né? Eu tenho apenas 30 gramas. Tá? Eu precisaria de 73, mas eu não tenho, eu só tenho 30 gramas. Então, usando aqui o nosso esquema, olha só, se a resposta for não,
quer dizer aqui, então, né, esse carinha aqui, né, eu precisaria de 73. Eu tenho 73? Não, não tenho. Então quer dizer que isso daqui para nós, ele é o limitante. Se esse daqui é o limitante, quer dizer que o outro está em excesso. Tá? Então identificamos aqui quem está em excesso, quem que é o limitante. Então o exercício tinha perguntado para nós quem que está em excesso, né? Quem está em excesso é o enxofre. E quem que é o limitante? Quem é o limitante é o zinco. Beleza? Conseguiram entender essa resolução? Consegui, professor. Vocês conseguiram entender? Então, assim, gente, vocês vê que não é muito difícil isso, tá? Mas é necessário vocês pegarem a equação, então, balancear a equação, tá? Vamos pegar a equação, vocês vão balancear a equação, vão ver a proporção que tem ali dos dois, tá? E vai fazer esse cálculo. Você pode fazer aqui, ó, pela regrinha de 3, como eu resolvi aqui a questão número 3 para vocês, tá? Ou vocês podem tentar fazer aqui de uma forma mais direta, que nem eu fiz no exercício 1. Né? E isso daqui a gente consegue identificar. Então, quem que é o excesso e quem que é o limitante? Excesso é aquilo que tem a mais do que eu preciso, tá? O limitante é aquilo que tem, aquilo que é consumido totalmente durante uma reação. Galera, ficou alguma dúvida dessa aula? Hoje foi bem rapidinho, né? Ficou alguma dúvida dessa aula? Eu acho que não. Tá tranquilo? Então, assim, se não ficou nenhuma dúvida, então vocês estão dispensados, tá? Foi um prazer novamente estar aqui com vocês. Eu vou ficar aqui mais um pouquinho, se alguém quiser ficar aqui e conversar mais alguma coisa, eu vou estar à disposição, tá? Se não tiverem mais nenhuma dúvida, estão dispensados, façam lá a listinha de exercícios, já tem resposta de 2 exercícios já, tá? E qualquer dúvida é só me chamar. Beleza, galerinha? Beleza. Professor, Vocês, pode falar. precisa tem como disponibilizar no grupo lá a foto da folha? Não entendi, Giovana. Depois você só pode disponibilizar a foto da folha no grupo, que eu pego base para fazer as minhas coisas. Sim, sim, posso sim, posso sim. Obrigada. Nada. Qualquer coisa me manda uma mensagem, tá? Se eu esquecer, você manda uma mensagem. Tchau, professor. Tchau, Fernanda.